Estão vendo essa imagem que eu tenho aqui, ó? Membrana semi... Vocês conseguem ver o apontador do meu mouse, não? Movimentando? Também. Então, ó, membrana semipermeável. A imagem não está muito boa, mas isso aqui, pelo menos para mim, não sei se vocês estão conseguindo. Isso aqui é um vidro, ó. Dá para ver que é um vidro isso aqui? É meio opaco, né? Dá para ver, professor. Dá para ver? Então, isso aqui é um vidro dividido bem no centro aqui, ó, bem ao meio, com uma membrana. O que é a membrana? Lembra? É como se fosse uma peneira, que vai deixar passar alguma coisa e não deixa passar outra. Tá? Então, o cara pegou esse vidro, colocou essa membrana bem no meio dele aqui, com cuidado, encostado nas bordas do fundo, das laterais, para que não passasse nada na lateral. Se passar de um lado, tem que ser por dentro da membrana aqui, ó. Tem que passar aqui por dentro, ó. Então, o que ele fez? Dividiu o vidro ao meio com essa membrana semi-permeável, quer dizer que ela é semi-permeável. Não é tudo que passa por ela. Se fosse uma membrana permeável, ia passar tudo, mas ela é semi, quer dizer que só alguma coisa passa e outras coisas não passam. O que passa por essa membrana semipermeável? No nosso caso, água. Então, a água passa de um lado e para o outro. Agora, o soluto, que são as moléculas aqui de açúcar, ó, esse vermelhinho, não passa. Aí o cara fez esse vidro, colocou a membrana com cuidado, colocou água, e aquele colocou uma colherinha de açúcar, e aquele colocou 4 colheres de açúcar. Aí, se você olhar, você vê que tem poucas moléculas de açúcar desse lado. E tem muito mais moléculas de açúcar desse outro lado. O nível de água é o mesmo nos dois lados. É a mesma quantidade aqui e aqui. Beleza? Passado algum tempo, você vai perceber, ó, que a água que estava desse lado no começo diminuiu o nível dela. E ela passou para o outro lado. Ó, o nível dessa água subiu. Quer dizer, a água veio daqui para cá. Mas, ó, a quantidade de soluto que tinha aqui é a mesma, ó. Ainda tem as 3 moléculas de açúcar aqui, que elas não passam pela membrana. E aqui eu tinha, vamos dizer, 20 moléculas. Aqui eu continuo tendo as mesmas 20 moléculas, só que a quantidade de água que entrou, né, aumentou o volume aqui da solução. Entenderam isso? Isso é osmose. É a água que passa, não é o soluto. O soluto não passa pela membrana. E isso é importantíssimo para vocês entenderem como é que as plantas absorvem água, como é que as células absorvem água, como é que o vacúolo, que vocês vão ver mais adiante, absorve a água. A água só entra e sai por uma membrana se a concentração de solutos for diferente de um lado e do outro. Por isso que é importantíssimo que a membrana não sofra danos. Por isso que eu falei que é importantíssimo controlar a água oxigenada dentro da célula vegetal. Por isso que é importante aquela estrutura chamada peroxissomos, tá? Porque é aquela estrutura, né, aquela organela que vai fazer com que a água oxigenada, que começa a causar buracos aqui nessa membrana, né, ela vai lá e, opa, peraí, água oxigenada, vamos resolver o problema, vem aqui. Ela pega e quebra aquela molécula formando água e O2. E a água e o O2 não destroem a membrana, tá? Então, por isso que a membrana tem que estar intacta. Ela não pode sofrer danos. À medida que ela começa a sofrer danos, ela abre um buraquinho aqui, ó. De repente, o soluto que está aqui dentro de uma moléculazinha dessa aqui, opa, passa para o outro lado. Ou vai ocorrer um processo contrário, que nós vamos falar agora, que é aqui, ó, aqui tem muito mais moléculas de soluto, e aí eles tendem a ir para o outro lado através da membrana. Eu não consigo mais separar, eu não consigo mais ter diferença de quantidade de substâncias de um lado e do outro. A membrana perde a função, se rompe, rasga, fura, e aí as coisas se misturam e aí vai ficar igualzinho. Aí eu tinha 3 aqui, ó, 20 aqui. Aí o que vai acontecer? Depois de um tempo, se tiver um furo aqui, ó, parte dessas 20 vão passar para o outro lado e eu vou ter uma quantidade equilibrada, a mesma quantidade de moléculas de açúcar aqui e a mesma aqui. Isso se a membrana se romper. E quem promove esse rompimento? A água oxigenada e os radicais livres. E nós vamos chamar de ROS, R-O-S. Espécies, R de reativo, O de oxigênio e S de species, né? Em inglês, ROS.
Reactive Oxygen Species, ou espécies reativas de oxigênio. Tá? Então, a partir de hoje, vocês lembram que a água oxigenada é o peroxissomo, e ele dá origem, além dele causar os danos, ele dá origem a outras espécies reativas de oxigênio, que são os radicais livres que as meninas tanto querem combater para não ficarem velhas com a cara enrugada. Porque é eles que fazem isso, tá? É eles que promovem no seu rosto, as membranas das células das organelas do seu rosto vão ser atacadas por esses radicais livres e elas vão se romper e aquela célula não rejuvenesce mais, ela não consegue morrer e formar uma nova, tá? E ela vai ficando flácida, vai perdendo, vai ficando caída e começam a aparecer as rugas no seu rosto, né? Os sinais de velhice, a coloração da pele muda, parecem manchas devido a essas espécies reativas de oxigênio que são os tais radicais livres, tá? Então, a função da membrana é para separar uma quantidade maior de um lado e uma quantidade menor do outro. Tem que ocorrer para que a água se movimente e para que, quando aumenta a quantidade de um lado e tem o menor do outro, isso aqui gere carga elétrica, isso aqui gera eletricidade, tem um elétron fluindo de um local para o outro, seja de uma substância para outra, ou seja de uma molécula para outra. Na fotossíntese, vocês vão entender direitinho como é que esse elétron é transportado, ele entra numa corrente elétrica. Tá? Eu gero uma corrente elétrica, eu gero eletricidade. E, mais uma vez, essa eletricidade que só ocorre porque existem membranas semipermeáveis lá nas organelas celulares, por isso que ocorre essa eletricidade, é essa eletricidade que mantém a vida no planeta. Vocês só estão vivos porque ocorre a presença dessas membranas dentro das células de vocês, dentro dos vegetais, qualquer ser vivo, e essas membranas fazem com que ocorra esses potenciais de membrana, que é a diferença da concentração de uma substância de um lado para o outro, que gera diferença de carga elétrica e acaba gerando corrente elétrica, assim como uma pilha. E é isso que mantém a vida no planeta Terra. Beleza? Então, osmose, pessoal, é isso, ó. É a passagem de quem? Quem que estava em maior quantidade aqui, ó? Aliás, na mesma quantidade que do outro lado. A água, ó. A água. E quem que passou para o outro lado? Aumentou a quantidade aqui e diminuiu aqui? A água. Osmose é o transporte da água. Não é do soluto. Não é do soluto. O soluto, nesse caso, é a molécula de açúcar. Continua a mesma quantidade de molécula aqui. Entendeu? Tinha 20 aqui, tem 20 aqui. Tinha 3 aqui, tem 3 aqui. Ele não passou de um lado para o outro. Quem passou foi a água. Tá? E aqui acontece uma outra coisa interessante. A quantidade não é a mesma aqui e a mesma aqui, mas a quantidade de solvente é diferente. Eu tinha mais solvente aqui, eu tinha mais água aqui, eu tenho mais água aqui. Aqui eu tenho menos água do que aqui, não é isso? Vamos falando, por favor. Quero que vocês entendam muito bem isso. Entenderam isso? A quantidade de água nesse lado do vidro é menor do que a quantidade de água que tem aqui agora. Não passou água para cá? Não aumentou o nível? Não tem mais água aqui? Passou, professor. Aqui tinha mais do que aqui, ó. Aqui tem menos água desse lado do que desse lado aqui. Aí acontece um negócio interessante. Quando a quantidade de solvente modifica, eu mudo a concentração daquela solução. Prestem atenção. Quando a água que estava nesse nível passou para o outro lado aqui, aí chegou nesse nível do outro lado, e ela ficou baixinha aqui, ó. A concentração, tá, de moléculas de açúcar aqui aumentou. Mudou o número de moléculas? Não, continua 3, ó. Mas a concentração aumentou. Sabe o que aconteceu com essa água que ficou aqui, ó? Ela ficou mais doce do que essa água aqui. Deu para entender isso? Deu, professor. Ó, aqui, pessoal, presta atenção. Aqui era uma colherinha de açúcar. E aqui foram 4 colheres grandes de açúcar. Tá? Agora imagine, isso aqui é um copo d'água. Um vidro cheio de água. Pega um copo, visualizem isso, ó.
Presta atenção. Vou voltar na minha tela aqui, ó. Ó, tá aqui, ó. Isso aqui é um copo com erva de tererê, ó. Tá aqui, ó. Estão vendo? Ó. Vamos dizer, é porque ele tá sujo. Eu vou limpar ele aqui, ó. Vou derrubar a erva, ó. Ó, esse copo aqui tá com erva até aqui na marca do meu dedo, né? Se eu encher esse copo d'água, aqui tem bastante erva? Tem. Se eu encher esse copo d'água aqui em cima e misturar essa erva, o que vai acontecer com essa solução? Vamos dizer que aqui, em vez da erva, fosse açúcar. Se eu tivesse essa quantidade de açúcar no copo e eu colocasse água só até aqui, ó, para encher aqui em cima, e eu tomasse um gole dessa água, ela ia estar bem doce, não iria? E se eu pegasse e colocasse água agora até a boca, aqui em cima? Ela ia ficar menos doce. E se eu pegasse todo esse açúcar que está aqui dentro desse copo aqui, ó, e jogasse agora dentro de um balde, tá? E enchesse esse balde de água, a quantidade de açúcar é a mesma que estava aqui, que foi lá para o balde. Só que a quantidade de água, de solvente que eu tenho lá dentro do balde é muito maior. E eu beber aquela água, ela vai estar mais doce do que aqui ou menos doce? Menos doce. Menos doce. Sabe por quê? Porque diluiu. Porque a concentração diminuiu. A quantidade de açúcar que tinha aqui é a mesma que está lá no balde. Não mudou a quantidade de açúcar, mas a quantidade de solvente, né, aumentou. Eu aumentei a dissolvente e diminuí a concentração de açúcar. Então, quando eu faço a osmose, a água vai de um lado para o outro, quando ocorre a osmose, eu faço com que a água passe para o lado que tem a maior concentração de soluto. Mas vai chegar um ponto que essa água vai parar de ir para lá. Por quê? Porque a concentração dos dois locais vai tender a ficar em equilíbrio. Vai diminuir tanta água desse lado aqui, ó. Vou voltar lá de novo, ó. Vai diminuir tanta água desse lado, ó. Porque que aqui, ó, aqui a água veio para cá e vai chegar um ponto que vai parar, pessoal. Vai parar da água vir para cá. Porque a concentração de açúcar aqui, ó, vai ser a mesma daqui. Mesmo eu tendo só 3 moléculas aqui, a quantidade de água vai diminuir. Isso aqui vai começar a ficar mais doce, porque está diminuindo a quantidade de água. Vai ficar mais doce, mas até que essa água que sobra aqui tenha a mesma concentração que aqui, tá? Quer dizer o quê? A concentração é isso, pessoal. A quantidade de moléculas por quantidade de solvente. Então, se eu coloquei uma colherinha aqui, eu coloquei 4 aqui, a água vai sair daqui e vir para cá, porque aqui a concentração, tá, da solução é maior, a concentração de solutos é maior. E ela vai sair daqui, vir para cá e vai acontecer isso aqui. Vai diminuir a quantidade de água aqui e aumentar aqui. Quando diminui a quantidade de água aqui, mas não diminuiu, olha aqui as 3 moléculas, não diminuiu a quantidade de soluto, tá? Não diminuiu, a concentração vai aumentando. E aqui, como eu aumentei a quantidade de água, mas eu continuo com a mesma quantidade de soluto que eu tinha aqui, a concentração vai diminuindo. Quando a água sai daqui para cá, essa água vai ficando cada vez mais doce e essa água cada vez menos doce. E vai chegar um ponto que a concentração de açúcar vai ser aqui, vai ser igual a daqui, tá? O pouco de água que sobrar aqui vai ser tão doce quanto a água que está aqui. E aí para o movimento da água para a osmose. Entenderam isso? Quando as concentrações dos dois lados forem iguais, o movimento para. Deu para entender isso? Deu, professor. Então, tá aqui o princípio da osmose. Nunca mais esqueçam isso, tá? Aí, sabendo que a osmose ocorre, e que se ocorrer um buraco aqui, essa quantidade de açúcar pode passar para o outro lado, se tiver um buraco aqui, essa quantidade pode passar para o outro lado, aí eu vou ter a concentração de soluto saindo da maior para a menor concentração, é um outro processo que eu vou mostrar aqui para vocês agora, chamado... Ó, deixa eu só mostrar essa imagem aqui, que essa aqui diz tudo, ó. Voltando aqui nessa questão da
abrirem uma nova guia. Espera aí. Bora ali. Essa aqui vai dizer o que vocês precisam. Eu estava esquecendo dela. Parar. Deixa eu apresentar uma outra guia aqui. Ó. Essa. Cadê ela? Cadê tudo? Ó. Estão vendo essa imagem? Estão vendo, não? Tá carregando, professor, peraí. Ó. Tá vendo? Sim, sim. Ó, tá aqui, hipertônico, isotônico e hipotônico. Hipertônico quer dizer que hiper, muito. Iso, médio, igual. Hipo, baixo. Quer dizer o quê? Isso aqui é uma célula vegetal, tá? Ó, um desenho de uma célula. Quer dizer o quê? Que a concentração de solutos do lado de fora da célula é hipertônica. Quer dizer que tem muito mais solutos do lado de fora da célula do que dentro. Olha o que a água vai fazer. Ela vai sair de dentro e para fora. A água, ela vai sair de dentro para fora, porque tem mais solutos. A concentração de solutos do lado de fora é maior. Entendido? Então, a água sai de dentro para fora e a célula plasmoliza. Ó, plasmólise, ela vai ficando murcha lá dentro. Ela murcha. A membrana vai se encolhendo. É como se tivesse um saco, um balão de ar cheio. Em vez de você soprar, você começasse a sugar o ar de dentro. Ele vai murchando, 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 até colapsar, encostar uma parede do balão com a outra. Pega um canudinho plástico, tapa a tampa e suga. O canudinho colapsa, cola uma parede na outra. Isso é a plasmólise da célula. Perdeu tanta água que ela murchou aqui dentro. Meio isotônico, quer dizer que a quantidade de soluto dentro da célula é igual à quantidade de soluto do lado de fora. A água pode ir e pode vir, porque a concentração é igual dos dois lados. A concentração de soluto é igual, então a água tanto entra como sai. E está sempre em equilíbrio, tá? E no meio hipotônico, quer dizer o quê? Que a concentração, a quantidade de soluto do lado de fora é menor do que a que tem do lado de dentro da célula. E a água vai sair daqui do lado de fora e entrar dentro da célula. E a célula vai adquirir turgescência, ela vai adquirir turgor, ela vai ficar inchada de tanta água. Olha só, até o formato dela aumentou aqui, mudou. Tá? Isso aqui eu chamo de turgor, porque a concentração do lado de fora é uma concentração, o meio é hipotônico, ela é menor, é uma concentração menor aqui fora do que do lado de dentro. E a água vai sair do local de menor concentração de soluto para o local de maior. Aqui tem menos soluto, aqui tem mais soluto. A água sai daqui e vai para cá. Aqui é o contrário. Aqui tem mais soluto e aqui tem menos. A água sai do local de menor concentração de soluto e vai para o local de maior. Hipertônico é um meio que tem muito mais soluto do que um outro meio. Está super carregado de solutos. Hipotônico quer dizer que o meio tem pouco soluto, está muito diluído, né? Baixa concentração, hipotônico. Hipertônico, alta concentração. Entenderam, então, o que acontece com a célula vegetal quando altera as concentrações de solutos? A água sai da célula se eu tiver mais soluto do lado de fora. E a água entra na célula se eu tiver mais soluto do lado de dentro. Beleza? Por favor. Beleza, beleza. Entendido isso? Já deu, vai dar 9 horas. Não vai dar para terminar o assunto. Eu vou falar só sobre a difusão. Então, pessoal, isso eu tenho uma membrana semipermeável. É por isso que a água vai para um lado e vem para o outro e aumenta, incha a célula, murcha a célula, porque é só a água que vai, né? Porque a membrana tem que estar ali. Porque se não tivesse membrana, a substância maior concentração do lado se misturava com a que tem do outro e aí não tinha diferença de concentração. Eu não ia ter movimento de água. Tá? Então, as células precisam das membranas, as organelas precisam ter membranas. Tá? E o maldito do oxigênio, lá da água oxigenada, das espécies reativas de oxigênio ou radicais livres, vão lá e rasgam essa membrana. Então, o vegetal, quando está sob estresse, produz essa substância maldita que vai lá e estraga as membranas.
Então, ele tem que diminuir o estrago dessas substâncias nas suas membranas, eles têm que controlar. Aí existe o peroxissomo. Chega um nível de estresse da planta que ela produz tanto dessa substância que o peroxissomo não dá conta de controlar. O mecanismo começa a entrar em colapso e as membranas vão se rompendo, e aí acaba essa coisa desse potencial de membrana. Sem membrana, a água vai para lá e para cá de qualquer jeito, a substância que está em maior concentração do lado passa para o outro, e a organela perde a função, e até a membrana celular se rasga e tudo que tem dentro dela vai para o lado de fora. Se rompe e a célula perde a função e morre, tá? E o vegetal pode chegar à morte, beleza? Então, vou ficar por aqui, eu acho que eu não vou entrar em difusão, não, porque eu não... Que horas que o professor William vai dar aula para vocês? Ele falou ou não? Vocês sabem? Agora eu não tô sabendo, não, professor. Deixa eu ver no Não. meu. Ele não marcou? Ainda não. Falou que ia Então, peraí, que eu vou deixar. mandar... Rapidinho, eu vou perguntar para ele aqui, pessoal. E se ele liberar, eu entro mais uma meia hora nessa aula. A Bia tá falando aí, professor. Pera aí, a Bia tá falando. Oi? A Bia tá falando. Falei, Bia? Diga. Bia? Alô? É do além? Ele falou que vai deixar essa aula para terminar a atividade, então vocês não vão ter um encontro agora. É isso? Sim ou não? Por favor, aí do além. É isso, Sim. né? Então, eu vou entrar nesse período da aula dele, coisa rápida, meia hora aí. Beleza, entendido esse negócio da osmose, entendido essa importância da osmose para o funcionamento de qualquer célula, de qualquer ser vivo, tá? Qualquer ser vivo. Nos vegetais, tem esse lance da maldita da água oxigenada que é produzida sob as condições de estresse, que, além da água oxigenada, produz os radicais livres ou as espécies reativas de oxigênio, que vão lá e rompem, rasgam, danificam, abrem perfurações nas membranas semipermeáveis. E se isso ocorrer com muita intensidade, a membrana se rasga, perde a função, o que tinha maior concentração do lado se mistura com o que tem do outro e acaba a função daquela organela, acaba toda a função, não existe mais o potencial de membrana e não existe mais diferença de carga para gerar eletricidade e ajudar a formar as coisas que a gente precisa para viver, beleza? Isso é osmose. Essa é a importância de se manter a integridade de membrana de todas as organelas dentro de uma célula. Por isso que todas as coisas dentro da célula estão dentro de organelas. Tem que ter a maldita membrana ao redor delas, tá? E a água e a diferença da concentração de solutos, de sais ou de íons só ocorre porque tem a membrana ali que deixa passar uma coisa e não deixa passar outra, tá? Então, isso é osmose. Só que eu falei, se a membrana se romper, e eu vou pegar aqui agora, deixa eu ir aqui um outro processo físico, chamado difusão. Se a membrana se romper, tá? Tá na minha tela aqui, tá, né? Se a membrana se romper, o que eu falei? O soluto que está em maior concentração do lado, aos poucos vai para o outro lado. Esse processo, presta atenção agora, Bia, acho que foi você que comentou, né, sobre a osmose. Esse processo do soluto, que está em maior concentração de um lado, ir para o local de menor concentração do outro lado, chama difusão, que é totalmente diferente da osmose. Quando o sal, o íon, tá? Está em maior concentração de um local que não tem barreira, não tem membrana para segurar ele, e ele vai aos poucos indo para o local que tem menor concentração, isso chama difusão. Então, se a membrana lá de uma organela ou da célula se romper e de um lado eu tenho a maior concentração de soluto, né? De repente ela se rompe, abre um buraco, rasga, deixa de existir. E aí eu tenho de um lado a maior concentração, aqui, ó, nessa mão, e do outro lado a menor. O que vai acontecer?
esse soluto que está aqui vai se esparramando aos poucos e vai até chegar lá do outro lado e entrar em equilíbrio. A concentração nos dois lados acaba sendo igual. Então, quem se movimentou foi o soluto, não foi a água, o solvente, foi o soluto. Então, quando o soluto sai de um local de maior concentração e vai até um local de menor concentração, esse processo é chamado difusão, tá? Um exemplo, se você pegar uma colher de sal e colocar dentro de um balde de água com todo cuidado, ó, se você pegar o sal, aliás, vamos fazer, imagine uma situação diferente, se você, tá aqui, o exemplo que eu já usei, o pessoal acha engraçado, o aluno tá lá no fundo da sala, lá no cantinho, e o filho de uma puta tá cheio de gases, aí ele solta um peido, o que vai acontecer? E o peido é muito fedorento, tá? O que vai acontecer? Ele vai passar lá todinha, não? Ele vai o quê? Vai passar pela sala todinha assim. Vai, mas quem vai sentir o cheiro primeiro? O que tá perto dele? Quem está perto dele. O povo vai sair correndo. Dependendo, né? Ou ele vai sair correndo para o banheiro, né? Às vezes não era peito. Então, pessoal, olha só. Quando o cara solta lá, né? As suas flatulências, está peidando lá no canto da sala, solta um peido daqueles fedorentos. O peido é um gás. Vocês viram hidráulica, né? Que a hidráulica estuda o comportamento dos fluidos. Um gás é um fluido, quer dizer, ele se movimenta, ele vai de um local para o outro igual a água, igual o líquido, né? O gás. Aí soltou um gasoso fedorento lá, né? Aquele gás vai sair de dentro da calça dele, vai passar pela membrana, né? Pela membrana que é o tecido lá da cueca, da calça, passa o gás, vai para o lado de fora, ali dentro ali da calça dele, está cheio de gás. Né? O gás estufou a calça dele, imagina assim, estufou. E aos poucos vai saindo, não é isso? E aí, quem está ao redor vai começar a sentir o cheiro. Por quê? Porque ali, aonde ele peidou, tá tão concentrado de gás, tá? Que esse gás não consegue ficar preso ali, porque não tem mais nada segurando. Tem essa calça aí, mas o gás passa por ela, né? Tem o tecido, mas o gás passa. Por quê? Porque a molécula do mau cheiro é menor do que a perfuração do tecido da calça. Se fosse dentro, se ele peidasse dentro de um saco plástico, ninguém ia sentir o cheiro. Né? Se fosse possível, peidou dentro do saco plástico, né? Ensacou ele. Ensacou, fechou o saco, acabou, porque o cheiro não sai. Porque o plástico não deixa o cheiro passar, ou seja, ele segura todo o gás que tem ali dentro. Agora, o tecido da calça não segura, é como se fosse uma membrana semipermeável. Aí o gás sai dali, vai para fora, né? E ao redor da calça a concentração é muito maior do que no restante da sala. Aí, por aí, a gente chama um processo de movimento browniano, ou agitação térmica. As moléculas, pessoal, estão sempre em movimento, entendeu? Sempre em movimento. Tudo está em movimento no universo. Se a matéria parar o movimento, acabou tudo. E, em teoria, a matéria só para o movimento a menos 270 e tantos graus de temperatura, que é o zero absoluto, que até hoje a gente não conseguiu atingir. Tá? Então, a matéria está em movimento. Os átomos ali, ó, os gases, a molécula do gás está em movimento, porque os elétrons estão percorrendo o núcleo ali do átomo, um átomo está interagindo com o outro, e aquilo tudo está em movimento. E esse gás vai se esparramar devagar. Então, quem vai sentir o cheiro primeiro é ele e os coleguinhas. E vai sentir o cheiro mais forte. Porque a concentração, a quantidade de moléculas do gás mal cheiroso que vai entrar no nariz deles é muito maior do que a concentração que vai entrar no nariz dos outros que estão mais distantes. Só que aos poucos, o mau cheiro se esparrama pela sala. Só que aí vai ficar aquele negócio assim, aí eu vou estar lá na frente do André e falar, filho de uma égua peidou aí, né? Quem foi, né? Quem foi que peidou? Não é isso?
Aí tinha um amigo que falava assim, ó, eu quero criar uma invenção fantástica, vou ganhar muito dinheiro, que é um spray, que quando alguém peidar, você borrifa um gás no ar, e esse gás vai reagir com o gás do peido, e vai ficar fluorescente, vai ficar aquela coisa acesa, e aí vai começar a acender todo o negócio ali, ó, e até vai indo e vai mostrar da bunda de quem saiu o peito. Aí lá vai ficar muito mais intenso. Você fala, ó, da bunda do cara que saiu. Vou descobrir quem peidou, né? Essa é uma engenho, uma grande ideia. Isso ia ser uma sacada danada, né? Então, por que que isso ocorre? Né? Eu conseguiria ver quem peidou? Conseguiria, desde que não tivesse passado muito tempo, tá? Não tivesse passado muito tempo. Porque se tiver passado muito tempo que o cara soltou o peido lá, todo o gás já se difundiu. Eu ia ter um efeito de fluorescência em toda a sala muito fraco, porque a concentração de gases na sala é pequena. Mas se o cara tivesse peidado há pouco tempo, a concentração ainda ia ser maior lá do lado de fora da calça, na bunda do cara. E aí eu poderia ver da onde vem aquela fumaça fluorescente. Ia ser igualzinho uma chaminé. Na boca da chaminé, sacanagem. Na boca da chaminé, quando sai a fumaça, sai muito mais concentrado, não é isso? E você vê a fumaça sair. À medida que ela vai se afastando da boca da chaminé, não é isso? A fumaça vai se difundindo, esparramando na atmosfera até que chega um ponto que eu não vejo mais ela, né? Mas se eu olhar na atmosfera, eu vou ver que se eu olhar no movimento contrário, eu vou ver que ela sai de um local que eu não vejo, de repente começa a ver um pouquinho de fumaça, um pouquinho, e aí vai aumentando a concentração, e eu olho, aí eu chego na boca da chaminé, onde está saindo aquele tufo que eu consigo enxergar. Por que eu enxergo lá com facilidade na boca e não consigo enxergar no restante da atmosfera? Porque lá na boca, a concentração do gás que dá aquela coloração lá, do gás que está sendo expelido pela queima, é maior. Assim como o peido do carro. O peido eu não enxerga. Mas se eu tivesse esse spray, eu ia ver igualzinho uma chaminé, né? Aqui tá tudo meio assim, pô, um cheirinho ruim, né? Vou descobrir quem foi. Borrifa o spray no ar, passa ele rápido por toda a sala para reagir com todo o gás da sala. Aí eu vou ver da onde saiu o peido, né? Por quê? Por que que isso ocorre? Isso é um processo chamado de fusão, tá? Então, o soluto, o gás ou o sal que está presente no líquido, se ele está em maior concentração no local e não tem barreira física que impeça ele de se esparramar, aos poucos ele vai se esparramar, porque ele está agitado. Um vai trombando com o outro, uma molécula bate na outra e vai empurrando cada vez as moléculas que estão nas margens mais distantes. Uma bate nessa, ó, bate, empurra ela para cá. Outra bate, empurra para lá. E assim, aonde estava concentrado, vai se esparramando, a concentração diminui à medida que se esparrama, o odor ruim vai diminuindo, entendeu? Então, se eu pegar um copo de sal e for lá numa caixa d'água e colocar esse copo de sal, tapar a boca dele aqui, ó, cheio de sal, vou até o fundo da caixa d'água, abro devagar esse copo, deixo a água entrar aqui dentro, molhou o sal, eu viro o copo e derramo todo o sal num cantinho da caixa d'água. Se eu vou tirar devagarzinho, sem agitar a solução, sem mexer o líquido, tá? Sem a água quietinha. E aí eu tiro a mão com o copo lá de dentro. Aí eu olho que tem um pelote de sal bem no cantinho da caixa d'água. Se eu pegar essa água aqui da superfície, que eu acabei de tirar o copo lá dentro e beber ela, ela ainda é doce. Agora, se eu for com um canudo, tá? Um canudinho, e colocar esse canudo, introduzindo ele no líquido, colocar ele lá perto daquele pelote de sal que ainda tem dentro da caixa d'água, e sugar a água, eu vou ver que a água está salgada. Tá? E aí, passado um tempo, esse sal todinho vai se dissolver, solubilizar. Tá? Aí, de repente, desapareceu aquele pelote de sal lá no fundo da caixa d'água. Aí, toda a água ficou salgada. Mas uma concentração pequena. Muitas vezes eu provo a água, eu nem sinto o gosto de sal. Mas tem sal lá dentro. Por que esse sal saiu daquele pelote e se difundiu por toda a caixa?
por causa desse processo de difusão. E é assim que os gases se difundem na atmosfera e é assim que os solutos se difundem no meio líquido. Então, é assim que o adubo, tá? E muitas vezes sai de um local e vai para o outro, através da difusão. Vocês ouviram ou vão falar isso com o professor Reinaldo, um processo chamado difusão, tá? Tem lá fluxo de massa, difusão, diferença de uma série de coisas, mas um dos processos é a difusão. E nos gases, a difusão é importantíssima. Sabe por quê? Na fotossíntese, novamente, nós vamos falar sobre a entrada de gás dentro da folha da planta para ocorrer a fotossíntese. Que gás que entra para formar o açúcar lá na fotossíntese? O carboidrato. Carboidrato. Carbono e água. Que gás que tem que entrar para formar o carboidrato da fotossíntese? Carbono. Como é que o carbono está aqui na atmosfera? Na grande maioria, CO2. Gás carbônico. Então, o gás carbônico que está no ar da atmosfera tem que entrar dentro da folha, bicho. E ele só vai entrar dentro da folha devido ao processo de difusão. E o processo de difusão me diz o quê? Que para ocorrer o movimento de substâncias, eu tenho que ter uma concentração maior num local e uma menor no outro. Eu só faço com que uma substância saia desse local e chegue até outro se eu tiver diferença de concentração. Se não existir diferença de concentração, não tem movimento de gases nem de solutos, tá? Ou de solvente, que é a osmose, que depende da concentração de solutos. Se não houver diferença, não tem o movimento. Então, para o CO2 entrar dentro da folha, sabe o que tem que acontecer, pessoal? A quantidade de CO2 do lado de fora da folha tem que ser maior do que a quantidade do lado de dentro. E aí vocês vão ver que tem um buraquinho que o CO2 entra, e é o mesmo buraco onde a água sai. E por que a água sai de dentro da folha e vai como vapor para a atmosfera? Vapor de água é gás. Gás difunde na atmosfera. Tem que ter difusão. Então, a água só vai sair de dentro da folha para ir para a atmosfera se ocorrer difusão. E a difusão só ocorre se a concentração de água, do vapor de água, for maior dentro da folha do que na atmosfera. E aí a água sai do local de maior concentração e vai para o de menor. Vapor de água. Gás CO2, tem que ter mais CO2 do lado de fora da folha do que dentro. E aí o CO2 sai da atmosfera e entra para dentro da folha. Esse é o processo de difusão. Importantíssimo para os gases. E importante também, tá, no meio líquido, tá? Visto que tem osmose para a água e de um lado para o outro, osmose é água. A água de um lado para o outro, eu tenho que ter diferença de concentração, tem que manter diferença de concentração, tem que ter membrana fazendo com que tenha diferenças. Se membrana rompeu, ocorre a difusão dos solutos, e aí, quando difunde tudo, quando tudo entra em equilíbrio, cessa o movimento dos solutos e da água. Entenderam isso? Entendido, pessoal? Sim, senhor. Beleza mesmo? Claro, ó, vou falar para vocês, importantíssimo isso, esses conceitozinhos básicos é que a maioria dos profissionais que existem na área não tem, por isso que a fisiologia pode ser um troço complicado. Aí você fala, pô, o cara, como é que, né, o CO2 vai sair da atmosfera, entrar na folha, como é que vai promover a reação? Aí o cara fica, puta merda, né, que coisa. Não sabe, por causa desses princípiozinhos básicos, são fundamentais. Tá? Esses princípios são físicos. Presta atenção. Eu vou falar, talvez não sirva para muita coisa, mas lembre-se sempre, um maluco do professor me falou, tá? E o professor ele é maluco, mas ele não era tão maluco, não. Toda atividade bioquímica, metabólica ou biológica é regida por princípios físicos e químicos. É a física e a química que dita as regras da vida.
Vocês vão ouvir muito cientista falar isso, esse cara não tem nada a ver, biologia é uma outra coisa, o que a química tem a ver com a biologia, o que a... Velho, tudo, porque todos os processos metabólicos ou bioquímicos são regidos por princípios físicos, isso que eu estou falando para vocês é pura física, é a interpretação dos fenômenos como ocorrem, entendeu? E sempre vai ocorrer dessa forma, quando eu aumentar de um lado, diminuir do outro, vai ocorrer difusão de gás, se não tiver barreira, se tiver barreira, tiver no meio de um solvente, o solvente vai passar de um lado para o outro, se a barreira permitir, e tiver diferença de concentração. Eu consigo até medir, eu sei a velocidade com que o solvente sai de um lado e vai para o outro. Isso é físico, isso depende da característica do solvente, né, do tamanho da molécula, da resistência disso, tudo isso eu calculo, cara. Eu consigo calcular tudo isso entendendo princípios físicos. Eu consigo calcular a taxa de fotossíntese de plantas, né? Eu não consigo ir lá ver a fotossíntese ocorrendo, mas eu sei medir quanto de açúcar ela está produzindo. Entendeu? Consigo fazer isso, sabendo de poucos parâmetros físicos, tá? Que eu sei que a quantidade de CO2 que entra e a diferença da quantidade de CO2 que sai, o que entra mais e sai menos, opa, tem carbono ficando dentro da planta, entendeu? Se o carbono ficou lá, entra mais do que sai, opa, esse carbono vai para onde? No açúcar da fotossíntese. Quantos mols, quantas moléculas de carbono, de gás carbônico passaram em um determinado volume aqui, num tempo aqui, e eu consigo calcular a taxa de produção de açúcar da planta. Entendeu? Eu consigo calcular a taxa de produção de ATP do Michael Phelps, que é o cara lá, o nadador fudido, que diz que descobriram que até a produção de ATP do cara é diferente dos outros. Né? Como? Através desses princípios físicos básicos que vocês têm que ter em mente. Essa é a chave para o entendimento de todo o negócio. Tá? Então, nós vamos ficar por aqui. Hoje falar sobre osmose e difusão. Tem a imbebição, que na verdade nada mais é do que a água, devido a umas propriedades que eu vou comentar mais adiante, ela consegue molhar as substâncias, e a substância acaba absorvendo a água e altera o seu volume. Isso é imbebição. Eu vou falar mais adiante. Tá? Mas já de cara eu vou falar um negócio para vocês. Sabe como é que a água entra dentro da planta? Como a água entra dentro da planta? Alguém sabe me dizer como a planta absorve a água? Através da absorção pela raiz. E o que tem que ocorrer para a água sair de um lugar e entrar no outro? Título de curiosidade, importantíssimo para vocês. A raiz da planta é feita do quê? Do que um ser vivo é feito? De células. Nós, seres vivos, somos compostos por células. Toda a estrutura, esse fio de cabelo aqui, essa barba branca aqui, ó, esse fio branco aqui, entendeu? A ponta dessa unha aqui tem uma célula, velho. Entendeu? Tem uma célula. A ponta da raiz, o caule, o tronco, são células. E o que eu falei que a célula tem, todo ser vivo tem, e tem que ter para poder se manter vivo? Membranas. E a planta não tem que absorver água? Não tem que sair água do solo, entrar na raiz, passar pelo caule para a folha, virar vapor e ir para a atmosfera? Então, a água tem que entrar na raiz. Como é que a água vai entrar dentro de uma membrana, pessoal? Como é que ela sai de um local e vai para o outro? Se tem uma membrana ali, ó, semipermeável, que deixa alguma coisa passar e não deixa outra. A água passa por ela, mas os solutos não vão passar com facilidade. O que tem que acontecer para a água sair daqui e vir para cá? Sai daqui, aqui é o solo, ó. Solo, aqui é a célulazinha da parede, e aqui é o lado de dentro da planta. O que tem que ocorrer? A concentração dentro da planta tem que ser maior do que a de fora. Exatamente. A concentração de solutos dentro das células vegetais tem que ser maior do que a concentração
do lado de fora das células. Sabe por quê? Porque senão a água não entraria dentro da célula da planta, dentro da célula da raiz. A água ia sair da célula da raiz e ir para o lado de fora. Então, para a planta absorver água tem que ocorrer osmose. É a osmose que faz com que a água entre para dentro do tecido vegetal. Tem que ter osmose. Tá? Então, se a concentração de sais, ou de solutos, ou íons dentro da raiz, ou proteínas, nós vamos ver mais na frente, que tem esse potencial higroscópico, né, que interagem, conseguem absorver água, se a concentração do lado de dentro for maior do que do lado de fora, a água sai do lado de fora do solo e vai para dentro da raiz. Só. Agora, se o cara faz uma cagada e erra na adubação da sua lavoura, e joga uma dose de adubo errada, põe muito adubo, e o adubo é um sal, eu acabei de falar para vocês, o professor Reinaldo falou, vai falar, vocês vão ver demais, o adubo é um sal, que quando ele se dissocia na água do solo, tem que ter água, se não chover, o adubo não é absorvido, porque não forma solução, ele só entra se tiver água, né? Se ele joga uma dose, sei lá, 10 vezes maior do que era para jogar, né? 10 vezes não, vamos dizer que ele jogou uma dose, ele errou, é comum acontecer, é comum entre aspas, né? Profissional ruim é, profissional meia boca já não é. Mas aí tem uma análise de fósforo, de análise química do solo, ele tem que jogar lá potássio, né? Aí deu que, na recomendação, ele tinha que jogar 20 quilos, sei lá, vamos dizer, 100 quilos de... O cara mandou lá para ele recomendando 100 quilos de cloreto de potássio. 100 quilos do formulado cloreto de potássio. E ele, desatento, em vez dele entender que ele tem que jogar 100 quilos do adubo cloreto de potássio, ele entende que ele tem que jogar 100 quilos de potássio. Ele acha que ele tem que jogar 100 quilos de potássio. Aí ele vai usar uma fonte de potássio que tem 40% de potássio. Então, para ele jogar 100 quilos, ele tem que jogar mais de 100 quilos para compensar o que falta no adubo. Não é isso? Vamos dizer, tem 50% de potássio no adubo. E ele tem que jogar 100 quilos de potássio, ele acha que são 100 quilos de potássio, ele tem que jogar 200 quilos do adubo. Ele dobrou a quantidade de potássio que tinha que jogar no solo. Quer dizer, ele jogou o dobro de sal que precisava jogar no solo. Errou a adubação. E fez na hora do plantio, na linha, tá passando a plantadeira, a semeadora com a adubadora junto, lá fazendo a adubação junto, passou fazendo o plantio, semeando as sementinhas de qualquer planta, vamos dizer que for milho, né? Passou ali, largando a sementinha, e do ladinho, vem a linha com adubo, jogando o dobro de potássio que precisa. Aí, o que vai acontecer? A sementinha vai ter água, claro, né? Choveu, umedeceu, a sementinha germinou, começou a formar as primeiras raizinhas, né? 2, 3 dias, 4, 5 dias tem umas raizinhas ali, ó. A semente ainda nem emergiu, né? Ela germinou, formou raiz, mas ela nem emergiu, a plantinha nem saiu de dentro do solo. Aí, aquele sal em excesso que ele jogou, começou a difundir, começou a se movimentar, porque tem água no solo. Aí ele chega na raiz da plantinha. E aí a quantidade de sal que tem do lado de fora na água, na solução ao redor da raiz, a quantidade de solutos, a quantidade de potássio que tem do lado de fora é muito maior do que a concentração de todas as outras substâncias que tem dentro da raiz. Sabe o que vai acontecer com a raizinha? Ela vai começar a perder água para a solução do solo. A quantidade de soluto na água do solo é muito maior do que a quantidade de soluto que tem dentro da célula da raiz. E a água que estava na célula da raiz vai ser sugada para o lado de fora e vai faltar água na raizinha, a raizinha vai secar, vai começar a morrer e a plantinha morre. Muitas vezes não morre, mas perde tanta água que as raizinhas novas que estão sendo formadas começam a sofrer um efeito muito grande, não conseguem absorver água, as plântulas ficam todas pequenininhas com sintomas de queimadura, é comum isso, porque o cara errou a adubação, ou jogou o adubo muito próximo na linha de plantio, e aí o sal do adubo se difundiu na água, ali, entre as partículas do solo,
e acabou chegando lá uma concentração alta perto da raiz da planta. Atrapalha todo o desenvolvimento da cultura naquela fasezinha. Prejuízo, problema, tem que ser evitado. Então, a água entra na raiz da planta por conta da osmose, por conta da diferença de concentração de soluto. Se tiver mais soluto no solo, numa concentração maior do que tem dentro da raiz, a raiz vai perder água para o solo. Entendido isso? Errou a Vai sofrer plasmólise, né, professor? Isso, vai plasmolizar. E, dependendo do caso, vai romper, começa o estresse, vai formar as espécies reativas de oxigênio, a água oxigenada. Se romper as membranas celulares, morte celular, morre seca. Entendido isso? Entendido. Entenderam? E os demais aí, entenderam? Não? Dá pelo menos um joinha para eu saber quem está vivo aí, ou quem está lá na cozinha tomando refrigerante. Entendeu, professor? Entendeu. Né? Importantíssimo isso, pessoal. É assim que a água vai entrar na raiz. E vocês vão ver que quando nós formos falar sobre problema aí, deficiência hídrica, falta de chuva, isso é ainda mais importante. Porque quando a água no solo começa a diminuir, pessoal, presta atenção, quando a água no solo começa a diminuir, o solo vai secando, sabe o que vai acontecendo com a concentração de solutos? Lembra do copinho que eu mostrei lá na osmose? Que a quantidade de soluto dentro do copo, quando diminuiu a água, era a mesma, né? 3 moléculas de açúcar. Só que a concentração aumentou, porque diminuiu o solvente. Ficou mais concentrado. Chega um ponto que a concentração de açúcar do lado que tem menos água é igual à concentração de açúcar do lado que tem mais água no copo. E a água para o movimento. Se o solo começa a secar, pessoal, começa a diminuir a quantidade de água na solução do solo, a concentração de soluto aumenta. A quantidade de soluto não aumentou, é só aquilo que tem no solo, ninguém jogou mais lá. Só que a quantidade de água diminuiu e a concentração, é como se a solução do solo fosse ficando, vai diminuindo a água, ela fosse ficando cada vez mais salgada. Diminuiu a água, ficou mais salgada. Diminuiu, ficou mais salgada. Até que chega um ponto que o solo começa a secar, né, diminui tanto a quantidade de água que a concentração de água do sal, de água no solo, a concentração de soluto na solução do solo, tá? Aumenta, porque diminuiu a quantidade de água e o solo passa a ficar mais salgado, né, ou com uma concentração maior de soluto do que a raiz. E aí começa a ocorrer um efeito contrário. E aí nós vamos entender como é que a gente faz para evitar esses problemas. Primeira coisa, planta bem nutrida. Planta com deficiência nutricional sente mais problemas em relação a isso. Adubação bem feita, adubação, né, elementos, adubos de alta absorção. Se eu jogar muito adubo no solo, e a planta absorver pouco desse adubo, eu vou fazer exatamente isso. Eu vou aumentar a concentração de sais no solo e vou ter pouca concentração na planta. Então, a água vai ter dificuldade para sair do solo e ir para a planta. Se eu não tiver mais na planta, a água não vai para a planta. Então, se eu jogo um adubo de baixa taxa de absorção, entendeu? Já usaram, hoje a gente trabalha com adubos altamente solúveis, com alta absorção. Mas acontece. Se eu aumentar a concentração de sal no solo, diminuir e tiver uma menor dentro da planta, a água não vai, ela vai sair da planta e vai para o solo. Quer matar uma planta, cara? Quer matar a árvore do vizinho que está te enchendo o saco? Pega vários sacos de sal e joga ao redor, em cima do solo, na região que a gente chama de projeção da copa ali, né? Da coroa ali, ó. Joga ao redor. Onde tem a raiz, o sal, e joga a água para o sal derreter, solubilizar e penetrar no solo. O sal vai ficar tão salgado a região da raiz, né, com uma concentração de soluto tão grande que a planta não vai mais conseguir absorver água, ela vai até passar a perder água para o solo e essa planta, por falta d'água, vai morrer. Tá? Isso já foi feito, pessoal, para vocês terem uma ideia. O exército romano fez isso em vários locais onde ele passou. Então, eles conquistaram povos e civilizações que eles queriam exterminar certas civilizações e locais, sabemos alguns motivos, porque então vamos acabar com esse local. Isso aqui que eles faziam,
Eles jogavam sal nas áreas agricultáveis dessas pessoas. Eles esparramavam sal, traziam sal de longe, entendeu? Toneladas e toneladas e toneladas de sal iam nas áreas onde esses povos praticavam agricultura e jogavam sal no solo. E essas regiões, geralmente, eram regiões com poucos locais se podia fazer agricultura, entendeu? Poucos locais, porque regiões de pouca chuva, regiões de climas desérticos, região do Oriente Médio, lá tem demais isso daí, tá? E aí, naqueles poucos locais, eles entupiam o solo de sal, velho. Nada do que se plantasse lá produzia. Por quê? Porque não conseguia absorver o pouco de água que tinha no solo. Tinha tanto sal no solo, e o sal não ia embora, porque era um clima desértico, não tinha chuva para lavar esse sal e levar o sal embora, para penetrar no lençol freático, né? E o sal ia embora. Não ia embora, né? E o sal ficava ali, tudo que se plantasse morria. O exército romano fez isso em inúmeros locais, onde ele passou durante a existência do Império Romano. Tá? Muitos locais. Israel foi um local, hoje Israel, né? Antigamente, lá, foi uma região lá que diz que não se produz nada há quase 3.000 anos, entendeu? Em função do sal que eles jogaram lá, para eles acabar com a atividade agrícola do local. Tá? A adubação errada pode fazer isso. Que é um exemplo? Petrolina. Já ouviram falar do perímetro irrigado lá da região do Vale do São Francisco, onde se produzem frutas? Hoje, o maior produtor de uva do Brasil, produz banana, manga, coco, goiaba. Está começando a produzir até fruta de clima temperado. Margens do Rio São Francisco, regiões de semiárido, chove pouquíssimo, pouquíssimo. Aqui a gente tem chuva de quase 2.000 milímetros, ano passado 2.000 e tantos milímetros. Lá chove 300 milímetros, 400, 200, muito pouco, região seca. Mas aí os caras têm o Rio São Francisco do lado, tem água, descobriram que, embora seja muito quente, se botar água, consegue produzir um negócio fantástico. E eles usam para economizar água, porque não tem água, se for usar sem cuidado, vai gastar a água do rio toda. Todo mundo tem uma briga, uma polêmica, pararam de usar a água do rio, tal, igual tem aqui. Mas eles produzem frutas, né, com irrigação, microaspersão, gotejamento, tal. Tem uma polêmica lá na questão do uso da microaspersão, né, da irrigação localizada, principalmente o gotejo. Por quê? Porque eles jogam o adubo junto com a água. Eles dissolvem, solubilizam o adubo na água da irrigação, e a água da irrigação é que leva o adubo. A água já vai com o adubo. Só que lá é tão seco, chove, que aquela água que vai indo para o solo, com adubo, vai caindo ali. E ela não esparrama no solo todo, forma o que nós chamamos de bulbo molhado. Então é só uma regiãozinha onde fica a raiz da planta que fica molhada. E aí vai indo água com sal, água com sal, água com sal, água com sal, né? Água com adubo, um ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Chega um ponto, a planta não absorve todo aquele sal, aquele adubo. E aquele sal não vai embora, porque não vem chuva para lavar, cair no solo, encharcar o solo e a água indo para o fundo, para o lençol freático, carregando aquele adubo. E o adubo acaba ficando naquela regiãozinha ali do bulbo. E vai salinizando, vai concentrando tanto sal que chega um ponto que não produz mais. E aí vocês vão ouvir falar no problema da salinização dos sais dessa região lá do Nordeste. Qual é o problema para a agricultura? Que eu concentro tanto sal no solo que quando eu coloco água e a planta tem que absorver, ela não consegue aumentar a concentração dentro dela ao ponto de fazer com que a água saia do solo e entre dentro dela. Vai ter tanto sal no solo que planta nenhuma consegue concentrar sal dentro dela para absorver água, exceto raras exceções. Tem plantas adaptadas, as plantas de manguezal que vivem dentro da água salgada. Na Austrália tem uma planta chamada triplex, que as pessoas estão usando para tentar absorver esse sal do solo, que ela consegue absorver o sal. Planta essa planta, ver se ela tira esse sal do solo, diminui a concentração, tá? Mas, em geral, a atividade agrícola é perdida no local, porque botaram tanto sal no solo, tá? E não é possível lavar o solo para levar esse sal embora, não tem água suficiente, não tem chuva e não tem como fazer uma irrigação para jogar a quantidade de água que precisa para lavar o solo e levar todo o sal embora, né? E aí acaba fazendo com que a superfície do solo agricultável fique salinizada. E eu vou ter problemas de produção, tá? Por quê?
Por que problema de produção? Porque a planta não vai ocorrer osmose, velho. A água não vai entrar dentro da planta, a planta não vai absorver água, ela vai viver eternamente em falta d'água e morrer. Entendido isso, a importância dessas coisinhas? Beleza? Então, pessoal, dá um alô aí, pelo amor de Deus, alguém. Fala, oi, estou vivo, pessoal. A aula foi uma... Estou viva. Tá bom, professor, tá bom. Deu para Alô, entender, não deu, a aula tá uma merda, sei lá. Uma coisa aí. Não, tá incrível. Deu para entender certinho. Então, pessoal, ó, nós vamos top, ficar tá por top. aqui hoje, tá? Próxima aula nós vamos começar a falar sobre relações hídricas, tá? Eu vou tentar baixar os vídeos, cara, estão ficando... Tá complicado de fazer o upload. Eu não sei o que está acontecendo. Eu vou trazer um técnico aqui para ver, talvez seja até um problema no meu computador, alguma coisa de configuração. Não estou conseguindo fazer o download e o upload desses vídeos. Está travando sempre. Quando está chegando no final da pau, eu não consigo colocar lá no YouTube. Mas assim que eu colocar, essas aulas estarão disponíveis lá no Moodle com materiais complementares. Fica a dica. Revisão da aula, né? Dessa nossa aula. Quem já viu, não precisa nem ver. Vá nos materiais complementares que eu vou colocar. Outros videozinhos bem curtos, de fácil entendimento. Cara, isso é importantíssimo. Tá? Importantíssimo para vocês. Entender que no final do curso, vocês vão entender como é que a planta é capaz, no final dessa disciplina, como é que a planta é capaz de produzir o próprio alimento, o que ela precisa fazer para conseguir produzir o próprio alimento em condições ruins, tá? Em condições de estresse, e acaba lá no final chegando na produtividade. Como é que eu consigo fazer uma planta elevar a produtividade, né? Ou melhorar a produtividade numa condição não ideal. Importantíssimo para vocês isso, tá? Essa é a parte aplicada da fisiologia vegetal. Beleza? Então, nossa aula fica por aqui. Agradeço a atenção de vocês. Então, eu não vou usar a parte da tarde, ok? E vou conversar com o professor William para nós combinarmos assim, eu uso amanhã e ele usa a parte da tarde, ou ao contrário, ele usa amanhã e eu à tarde, para não fazermos aulas picadas durante esse período, tá bom? Agradeço a atenção de vocês mais uma vez e muito obrigado e um bom resto de semana e final de semana para vocês e até o próximo encontro. Valeu? Tchau, tchau, pessoal. Valeu. Falou, professor, tudo de bom aí.